Existe uma pergunta que quase ninguém faz: quem sou eu? Parece uma pergunta simples, talvez um clichê, mas se alguém pedisse para você responder agora, sem falar sua profissão, sua idade, sua faculdade, sua família ou qualquer outro papel que você desempenha, o que sobraria? A verdade é que passamos tanto tempo tentando entender o mundo que esquecemos de entender quem está olhando para ele. Conhecemos os gostos dos nossos amigos, sabemos o que nossa família espera de nós, acompanhamos a vida das pessoas que nunca vimos pessoalmente pelas redes sociais. Mas quando chega a hora de olharmos para dentro, muitos de nós mudamos de assunto. O autoconhecimento não começa quando encontramos todas as respostas. Ele começa quando temos coragem de fazer as perguntas certas. Então, não tente responder tudo de uma vez. Apenas permita que cada pergunta encontre um lugar dentro de você, porque talvez alguma delas revele algo que você nunca tenha percebido. A primeira pergunta pode parecer simples, mas curiosamente, ela é uma das mais difíceis de responder com honestidade. O que você realmente está sentindo neste momento? Na verdade, eu gostaria que você resistisse à tentação de responder a primeira coisa que vier à cabeça, porque na maioria das vezes ela não é a resposta verdadeira. Pense na última vez que alguém perguntou: como você está? Talvez você tenha respondido exatamente como milhares de pessoas respondem todos os dias: estou bem. Uma resposta tão automática que nem exige reflexão. Mas será que você estava bem mesmo? Ou estava apenas cansado demais para explicar? Vivemos em uma sociedade que nos ensina desde cedo a seguir em frente, a cumprir horários, a entregar resultados, a resolver problemas, mas quase nunca nos ensina a parar por alguns minutos para perceber o que está acontecendo dentro de nós. E sem perceber, começamos a confundir emoções. Chamamos ansiedade de cansaço, chamamos tristeza de falta de motivação, chamamos medo de excesso de preocupação, chamamos frustrações de estresse. Até que chega um momento que não conseguimos diferenciar uma coisa da outra. A psicologia explica que dar nome às emoções não é apenas um exercício de reflexão, é uma habilidade. Quando conseguimos identificar com clareza aquilo que sentimos, nosso cérebro deixa de reagir no automático e começa a responder de forma mais consciente. É como acender a luz em um quarto escuro. Os móveis sempre estiveram ali. Você só não conseguia enxergá-los. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez o problema não seja como não saber mudar a sua vida. Talvez você ainda não tenha entendido o que realmente está sentindo. Por isso, antes de tentar mudar os seus hábitos, antes de procurar um propósito, antes de buscar respostas para todos os seus problemas, faça apenas uma pausa, respire e pergunte para si mesmo, com absoluta honestidade, o que realmente estou sentindo neste momento. Porque tudo que não é reconhecido continua influenciando suas escolhas em silêncio. Mas perceber a emoção é apenas o primeiro passo. Existe uma pergunta ainda mais importante. Se você descobriu o que está sentindo, agora precisa entender o porquê. O que costuma despertar essas emoções em você? Imagine duas pessoas recebendo a mesma crítica. As duas ouviram as mesmas palavras, no mesmo tom, na mesma situação. Mesmo assim, uma delas pensa: tudo bem, eu posso aprender com isso. Enquanto a outra passa o restante do dia acreditando que não é boa o suficiente. O que mudou? Não foi a crítica, foi a história que cada uma carrega. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma experiência e sair dela completamente diferentes. Todos nós temos gatilhos emocionais. Às vezes é uma palavra, às vezes é um olhar, às vezes é uma simples mensagem que demora a ser respondida. E, sem perceber, nosso cérebro conecta aquela situação a experiências antigas. Uma rejeição, uma comparação, uma humilhação, uma perda. O presente desperta emoções que nasceram muito antes dele. Por isso, quando não entendemos os nossos gatilhos, acreditamos que o problema está sempre na pessoa, no trabalho, no relacionamento, na família. Mas, quando começamos a entender esses padrões, algo muda. Nós deixamos de apenas reagir e começamos a compreender. Isso não significa culpar a si mesmo.
Significa recuperar a liberdade de escolher como responder. Então faça essa pergunta com calma. Quais situações, pessoas ou palavras despertam as emoções mais intensas dentro de mim? Talvez a resposta explique muito mais sobre a sua história do que sobre o momento que você está vivendo agora. Mas existe algo ainda mais importante. Mesmo quando identificamos nossos gatilhos, ainda resta uma pergunta: o que fazemos depois que eles são acionados? E isso nos leva à terceira pergunta: como você reage quando sente medo, insegurança ou frustração? Poucas pessoas acreditam que fogem dos próprios medos, mas a verdade é que quase todos nós fugimos. Só mudamos a forma. Alguns procrastinam, outros trabalham sem parar, alguns fazem piada para esconder a dor, outros tentam controlar absolutamente tudo ao redor. Há quem se afaste das pessoas. Há quem faça exatamente o contrário, aceita tudo, concorda com tudo, tem dificuldade de dizer não, porque lá no fundo acredita que será abandonado se desagradar alguém. Percebe como raramente o medo aparece dizendo: "Olá, eu sou o medo"? Na maioria das vezes, ele veste outro nome. Perfeccionismo, controle, autossabotagem, necessidade de aprovação, procrastinação. Esses comportamentos não surgem do nada. Eles costumam ser estratégias que a nossa mente desenvolveu para nos proteger. Talvez também tenha funcionado quando você era criança. Talvez tenha sido importante em algum momento da sua vida. Mas existe uma pergunta difícil de fazer: aquilo que um dia protegeu você ainda protege? Ou agora está impedindo você de viver? Porque crescer também significa perceber que algumas armaduras já não fazem mais sentido. Então, observe sua própria vida. Quando você se sente vulnerável, quando sente medo, quando sente que pode fracassar, como você costuma reagir? Porque a forma como você responde às suas emoções diz muito mais sobre quem você é do que sobre as emoções em si. Depois de entender suas emoções, seus gatilhos, suas reações, chega o momento de fazer uma pergunta ainda mais profunda. Então chegamos à quarta pergunta: o que realmente é importante para você? Parece uma pergunta simples, mas talvez seja uma das mais difíceis deste vídeo, porque desde muito cedo aprendemos o que devemos admirar. Uma profissão de sucesso, um bom salário, uma casa bonita, um carro melhor, mais reconhecimento, mais resultados, mais seguidores. E sem perceber, acreditamos que esses objetivos nasceram dentro de nós. Mas será que nasceram? Ou apenas aprendemos a desejá-los porque vimos todo mundo desejando a mesma coisa? Existe uma cena que se repete na vida de muitas pessoas. Elas passam anos estudando, trabalhando, se esforçando, abdicando de tempo, relacionamentos, saúde. Finalmente conquistam aquilo que tanto queriam. E depois de uns meses, sentem um vazio que não conseguem explicar. Não porque conquistaram pouco, mas porque conquistaram algo que nunca respondeu às perguntas mais profundas da alma. A psicologia costuma diferenciar aquilo que fazemos para atender expectativas externas daquilo que realmente está alinhado aos nossos valores. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas, porque metas podem ser emprestadas, valores não. Por isso, faça um pequeno exercício. Imagine que a partir de amanhã ninguém pudesse aplaudir suas escolhas. Ninguém iria admirar você, ninguém iria criticar, ninguém iria saber o que você decidiu fazer da sua vida. Você continuaria caminhando na mesma direção ou escolheria um caminho diferente? Então pergunte com sinceridade: o que realmente tem valor para mim? Porque quando você descobre os seus valores, muitas decisões deixam de parecer tão confusas. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais difícil. Você está vivendo a vida que escolheu ou a vida que esperavam que você escolhesse? Ninguém nasce acreditando que precisa provar o próprio valor. Nós aprendemos isso. Desde pequenos, recebemos mensagens o tempo inteiro. Algumas são ditas em voz alta, outras parecem de uma forma mais silenciosa. Você precisa ser forte. Não chore. Você tem que dar orgulho para a família. Precisa vencer na vida.
Não decepcione ninguém. Com o passar dos anos, essas frases deixam de ser conselhos. Elas passam a soar como obrigações. E sem perceber, começamos a criar uma versão de nós mesmos feita para ser aceita, não necessariamente para ser feliz. Talvez você tenha escolhido uma profissão porque era a mais segura. Talvez esconda partes da sua personalidade para evitar julgamentos. Talvez viva tentando corresponder à imagem que as pessoas criaram de você. E o mais curioso é que fazemos isso por tanto tempo que chega um momento em que já não acreditamos onde termina as expectativas dos outros e onde começa nossa verdadeira identidade. Pare por alguns segundos. Olhe para a sua própria vida. Quantas decisões importantes foram tomadas porque você realmente queria? E quantas foram tomadas porque parecia ser o que todos esperavam? Essa não é uma pergunta para gerar culpa. É uma pergunta para devolver liberdade. Porque nunca é tarde para voltar a fazer escolhas conscientes. Mas, antes de tudo, existe algo que precisa ser descoberto. Que histórias você conta para si mesmo todos os dias? Se eu perguntasse quem você é, muito provavelmente, a resposta começaria com uma narrativa. Eu sou tímido, eu nunca termino o que eu começo, não sou inteligente, sempre estrago tudo. Talvez você nem perceba, mas a sua mente está contando histórias o tempo todo. E o problema não é contar histórias. O problema é esquecer que elas são apenas interpretações. Imagine uma criança que um dia ouviu que ela não era boa o suficiente. Talvez aquilo tenha sido dito apenas uma vez. Talvez aquilo tenha sido dito por uma pessoa frustrada. Talvez nem fosse verdade, mas a criança acreditou. Os anos passaram. Ela cresceu e aquela frase deixou de ser uma opinião, virou identidade. É assim que muitas crenças são construídas, não através de fatos, mas através de repetições. Se você acredita que não é bom o suficiente, vai perceber todos os seus erros e ignorar quase todos os seus acertos. É como usar um par de óculos que distorce tudo o que você vê. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quem sou eu, mas sim aquilo que acredito sobre mim. É realmente um fato ou apenas uma história que venho repetindo há tantos anos que passei a chamá-la de verdade? Talvez nesse momento você já tenha percebido uma coisa. A história que contamos sobre nós mesmos moldam a forma como enxergamos o mundo, mas elas também moldam a forma como nos tratamos. E é aí que muita gente se machuca sem perceber. A próxima pergunta parece simples, mas ela revela o tipo de relacionamento que você construiu com a pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Como você se trata quando erra. Imagine um amigo muito próximo, alguém que você gosta de verdade. Agora imagine que essa pessoa falhou em algo importante, perdeu uma oportunidade, tomou uma decisão ruim, cometeu um erro que poderia ter sido evitado. O que você faria? Provavelmente ouviria o que ela tem a dizer, tentaria ajudar, lembraria que um erro não define quem ela é. Agora pense em você. Quando é você quem falha, a reação seria a mesma? Ou a sua voz interior muda completamente o tom? Talvez ela diga coisas como: você nunca aprende, você estraga tudo, todo mundo consegue, menos você. É curioso como conseguimos oferecer compreensão para quase todo mundo, menos para nós mesmos. Isso não significa ignorar os próprios erros. Reconhecer um erro é um ato de responsabilidade. Transformar esse erro na sua identidade é outra coisa completamente diferente. Existe uma enorme diferença em dizer eu cometi um erro e acreditar eu sou um erro. A primeira frase abre espaço para crescimento. A segunda fecha qualquer possibilidade de mudança. Autocompaixão não significa passar a mão na própria cabeça e evitar responsabilidades. Significa reconhecer que você pode aprender sem se destruir no processo. Então, antes de seguir em frente, faça uma pausa e responda com sinceridade. Quando eu erro, minha voz interior me ajuda a crescer ou apenas me machuca? E isso nos leva à próxima pergunta. Será que seus erros são realmente aleatórios?
Ou existe algo tentando chamar a sua atenção há muito tempo? Quais padrões continuam se repetindo na sua vida? Pense por alguns instantes. Talvez não seja um relacionamento que terminou da mesma forma. Talvez não tenha sido apenas uma oportunidade perdida. Talvez não seja apenas aquele medo que insiste em voltar. Talvez exista uma repetição. Os mesmos conflitos, as mesmas desculpas, as mesmas inseguranças. As mesmas promessas feitas no início do ano, os mesmos hábitos abandonados algumas semanas depois. Quando algo acontece apenas uma única vez, pode ser coincidência. Mas quando a mesma história muda apenas o cenário, talvez ela esteja tentando ensinar alguma coisa. Aquilo que não compreendemos tende a se repetir. Não como castigo, mas como oportunidade. A vida começa a insistir na mesma lição até que finalmente começamos a enxergar o que ela tenta mostrar. É por isso que algumas pessoas mudam de cidade, de empregos, de relacionamento e ainda assim encontram o mesmo problema, porque mudaram o cenário, mas não mudaram o padrão. Então, em vez de se perguntar: por que isso acontece sempre comigo? Experimente uma pergunta diferente. Muito mais difícil, mas também muito mais transformadora. O que essa repetição está tentando me ensinar? Porque quando você identifica um padrão, deixa de ser apenas um personagem da própria história e começa finalmente a reescrevê-la. Depois de olhar para tudo aquilo que precisa mudar, talvez seja a hora de lembrar quem você era antes de precisar agradar todo mundo. Em quais momentos você sente que é verdadeiramente você? Não estou falando do personagem que você interpreta no trabalho, nem da imagem que você tenta manter nas redes sociais, nem da pessoa que sente que precisa agradar para ser aceita. Estou falando daquela versão que aparece quando você esquece que está sendo observada. Quando você ri sem pensar, quando você perde a noção do tempo fazendo algo que você gosta, quando conversa com alguém que faz você se sentir seguro, quando não precisa provar nada. Talvez isso acontece enquanto você escreve, enquanto toca um instrumento, enquanto cozinha para quem ama, enquanto caminha sozinha, enquanto ensina alguma coisa, ou simplesmente durante uma conversa que você sente que pode ser exatamente quem você é. Perceba uma coisa: nesses momentos você não está tentando parecer interessante, você simplesmente existe. E talvez seja justamente por isso que trazem tanta paz. Talvez esses pequenos momentos revelem algo que você procura há muito tempo. Não uma verdadeira versão de si, mas a versão que sempre esteve aí, escondidas sobre camadas de medo, obrigação, comparação. Então faça a última pergunta desse bloco, sem pressa. Em quais momentos eu me sinto completamente autêntico? Porque, às vezes, o caminho para descobrir quem você quer se tornar começa lembrando quem você era antes de vestir tantas máscaras. Existe uma pergunta que muitas pessoas passam anos tentando evitar. O que você sabe que precisa enfrentar, mas continua adiando? Existe um tipo de cansaço que não vem do trabalho, não vem da rotina, nem vem da falta de descanso. Ela nasce do esforço constante de fingir que certos problemas não existem. Uma conversa que você sabe que precisa ter. Uma decisão que vem adiando há meses. Um sonho que continua adiando para quando houver tempo. Um relacionamento que terminou por fora, mas continua ocupando espaço por dentro. À primeira vista, evitar parece aliviar. Afinal, enquanto você não olha para o problema, sente a impressão de que ele ficou menor. Mas essa sensação dura pouco, porque aquilo que evitamos raramente desaparece. Na maioria das vezes, cresce em silêncio. A ansiedade aumenta, o medo ganha força, a culpa se acumula e, sem perceber, muitas vezes gastamos mais energia fugindo do problema do que enfrentando-os. É como alimentar uma sombra. Quanto mais fugimos da luz, maior ela parece ficar. Por isso, a pergunta mais importante neste momento seja: o que eu preciso enfrentar, mas continuo adiando? Mas existe um medo ainda mais comum. E talvez ele esteja influenciando sua vida todos os dias sem que você perceba. E se o maior obstáculo não fosse o medo de fracassar, mas o medo de ser julgado? Se ninguém pudesse julgar as suas escolhas, o que você faria de diferente? Pense nisso por alguns minutos.
sem responder imediatamente. E se ninguém te julgar? Se ninguém fosse rir? Se ninguém pudesse dizer o que está velho demais? Novo demais, experiente demais, ambicioso demais? Se a opinião de todas as pessoas simplesmente desaparecessem, o que mudaria na sua vida? Talvez você finalmente começasse aquele projeto. Talvez mudaria de profissão, terminasse um relacionamento, voltaria a estudar, aprendesse algo novo. Ou, quem sabe, apenas começaria a dizer não quando realmente quisesse dizer não. É curioso perceber como muitas decisões não são guiadas pelos nossos sonhos, são guiadas pelo medo da desaprovação. Passamos tanto tempo tentando evitar críticas que acabamos criticando a nós mesmos antes mesmo de qualquer outra pessoa ter a chance de fazer isso. Mas existe uma verdade difícil de aceitar. Não importa o caminho que você escolha, sempre haverá alguém que discordará dele. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido o que as pessoas vão pensar. Talvez a pergunta seja outra. Daqui a 10 anos, quando você olhar para trás, vai se arrepender das críticas que ouviu ou das escolhas que nunca teve coragem de fazer? Porque viver para agradar todo mundo, muitas vezes, é a forma mais silenciosa de abandonar a si mesmo. Isso nos leva à última pergunta, talvez a mais importante de todas. Quem você deseja se tornar? Essa pergunta costuma ser respondida de forma errada. As pessoas pensam em cargos, salários, conquistas, patrimônio, mas nada disso responde quem você quer ser. Pense na pessoa. Como ela trata quem não pode oferecer nada em troca? Como reage quando as coisas não saem como planejado? Como lida com os próprios erros? Como cuida da própria mente? Como demonstra o amor? Como enfrenta o medo? Agora imagine essa versão de você. Não como alguém perfeito, mas como alguém que vive de forma mais consciente, mais alinhada aos próprios valores, mais alinhada com aquilo que realmente acredita. E faça uma pergunta simples: o que a versão que eu admiro de mim faria hoje? Perceba que a pergunta não é o que ela faria um dia, é o que ela faria hoje. Porque o futuro não é construído por grandes mudanças repentinas. Ele é construído pelas decisões que repetimos todos os dias. Se você chegou até aqui, talvez você tenha percebido uma coisa. Nenhuma dessas perguntas foi criada para serem respondidas imediatamente. Porque o autoconhecimento não é uma prova, não existe uma resposta certa, existe apenas a sua verdade. Algumas respostas vão mudar com o tempo, outras vão incomodar e talvez algumas revelem partes de você que ficaram escondidas há muito tempo. Isso faz parte. Conhecer a si mesmo não significa descobrir uma versão perfeita. Significa parar de fugir de quem você realmente é. Porque uma única resposta honesta pode transformar mais a sua vida do que centenas de frases bonitas que você escuta e esquece. E antes de ir embora, lembre-se de uma coisa. Você passará o resto da sua vida na companhia de uma única pessoa. Você mesmo. Quanto antes aprender a conhecê-la, mais consciente será a vida que construirá. E agora eu quero ouvir de você. Depois de ouvir todas essas perguntas, qual delas fez você parar por mais tempo? Deixe seu like se esse vídeo fez sentido para você. Compartilhe com outras pessoas que também precisam fazer essas perguntas. E até o próximo. Tchau, tchau!